boa tarde, sou António Luís Catarino, editor da Deriva, que juntamente com o Cultura editou estes cadernos e vai editar uma coleção que é exatamente os cadernos de desobedientes. O Pureza, creio que não vale a pena ser apresentado, todos vocês o conhecem, eu talvez um bocadinho mais, eu já explico porquê. E o professor Jorge Bateia, da Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra, e colunista do não é? Que terminou hoje a sua colaboração. Foi, sempre se confirma. O sol também, não é? Creio que foram mais. Eu próprio, independentemente do que eu acabei hoje. Mas não dos ladrões de bicicletas. Há mais condições para colaborar mais com eu queria só dizer duas outras palavras acerca desta coleção. Esta coleção é uma parceria da Deriva. A Deriva é de Porto, tem 15 anos já. Foi um projeto que nasceu, digamos assim, de várias vontades e tem várias parcerias, digamos assim. Esta parceria com a Cultura, que aliás o Pureza tem, digamos, fala aqui da Cultura como de uma maneira extremamente simpática, para saber mais no fim do livro, diz, transforma uma rede de 27 organizações europeias de esquerda, de 19 países, como a Cultura, Portugal, do Porto, onde o José Soeiro é bastante, digamos, é o responsável, creio que o melhor responsável que lá está, a Fundação Rosa Luxemburgo da Alemanha, o Instituto Nikos Poulantzas da Grécia ou o Espaço Marx de França, entre outras dedicadas à análise política e à elaboração de pensamento crítico centrados na transformação social, económica e ideológica na Europa. Nada melhor do que uma parceria destas, não é? Com estes nomes tão bonitos de se dizer. A Deriva tem este nome, aliás, tem este nome, e eu já digo porque é que eu digo isto, por causa de Thomas Quincy. Nas Confissões do Opium em inglês há uma quadrícula, diz ele, que há uma quadrícula escondida debaixo, que não vem em nenhum mapa oficial de Londres, mas que há uma quadrícula subterrânea, alternativa, onde poetas, artistas, políticos, presumo que socialistas utópicos, anarquistas, e não sei se os científicos estavam lá ou não, mas pelo menos deviam fazer parte dessa cultura da quadrícula escondida de Londres. Daí a Deriva. Depois a Deriva surgiu mais ou menos na geração do Pureza e minha, que é digamos do Van Eycken, da arte de viver da geração nova, e depois com Débora, em que ele fala mesmo da Deriva e do fogo ateado à noite, que era assim que ele... Isto tem uma tradução muito latim, mas eu prefiro dizer para não fazer... para não dar... Ora bem, quero agradecer muito ao Pedro Rodrigues e ao José Augusto Barros e à Escola da Noite o facto de estarmos aqui, neste espaço tão agradável como é este. Ao José Soeiro, que não está aqui presente porque não pôde, não foi, mas estará no Porto de certeza quando o Pureza lá for, não é? Bom, e a questão que me leva também aqui a falar desta coleção dos cadernos desobedientes é exatamente aquilo que a Ivan já está à venda ali o livro, é Desobedecer à Praxe, do Bruno Cabral e João Mineiro, este de Desobedecer à União Europeia, e depois continua com o Desobedecer ao Sexismo, Desobedecer através do riso, Desobedecer à Precariedade, Desobedecer à Escola do Mercado, Desobedecer ao Colonialismo, Desobedecer às Indústrias Culturais, Desobedecer ao Proibitivismo. Desobedecer a mais, não parece que seja esse o facto, porque o próprio Pureza, que foi meu colega de turma no famoso 7º H. E já agora, para falar um bocado disso, nós éramos uma turma desobediente. Isto é, o Serafim estava também lá, não era? Não na turma, mas fora.
Eras de outra também, não era? De outra turma. Este 7º H era muito interessante, reunimos todos os anos e lembro-me do Pureza, que competia com o João Roberto Monteiro, desculpa, o ser melhor aluno da turma ou não, eu não era de certeza, mas tinha um espírito de síntese nos testes que já se notava perfeitamente e nota-se perfeitamente neste livro. É uma síntese brutal, é uma síntese excelente. Não, já era isso que acontecia nos testes. Eu conseguia ter notas ótimas com os professores diziam. Mas a verdade é que era solidário nessa altura. Falando agora um pouco, éramos solidários porque já nessa altura era forçoso desobedecer ao marcelismo, era forçoso desobedecer à escola instituída pelo fascismo. Aqui não estamos com meias medidas de salazarismo ou conservadorismo, não é como fazem os historiadores, enfim, faz parte, o Serafim também, mas, e o professor Reis Portugal que está aí. Onde é que está? Olá, professor. Tudo bem? Foi dos melhores professores que tive. Mas isso já na faculdade. E de qualquer maneira, a questão que se põe aqui é que a desobediência nessa altura era uma desobediência que era já plural. Caiam já aqui o teto, se eu estou a mentir, que a QDEC, António Rodrigues, não era controlada pela UEC. E estávamos lá nessa turma, embora o Pureza nessa altura fosse mais ligado aos movimentos católicos progressistas. Não sei se estou a dizer... Não tem nada a ver com essas coisas. Nada, nem com contestação, nada. Portanto, éramos logicamente uma turma que depois veio a verificar-se. Depois veio o PREC. Eu lembro-me da causa que ele abraçou, que era nessa altura o MES, um dos movimentos mais criativos que tivemos nessa altura. Eu, embora não pertencesse ao MES, nem estava lá perto, comprava a esquerda socialista sempre e eu vendia-o. E mais tarde as causas que ele abraçou com Timor, em que sobressai Timor, como é lógico. Mas aqui o que eu queria dizer da desobediência, já que eu te falei de Thomas Spencer, o Pureza fala no livro e vai buscar ao Oscar Wilde esta frase que eu achei que devia partilhar com vocês. A desobediência, para quem conhece a história, é a virtude específica do homem. É pela desobediência que ele progrediu, pela desobediência e pela revolta. Portanto, portanto foste tu que foste buscar ao Oscar Wilde, agora és tu que o tens de explicar. O livro, a síntese, a maravilhosa síntese que o Pureza faz neste livro, e é de facto uma síntese, fala de coisas que me são muito caras pessoalmente, por isso é que eu também tenho de partilhar com vocês, senão não partilhava. O conceito de ordoliberalismo, este conceito que o Estado todo-poderoso nas aplicações das regras do liberalismo existe para isso, para a aplicação das regras do liberalismo, e não como o Estado Social que depois do welfare state, que depois da Segunda Guerra Mundial teve o seu, digamos assim, teve o seu esplendor. Portanto, ele diz neste mesmo livro que está em causa a formação desse Estado Social e que a questão da... E eu agora já não sei se foi a ideia dos Estados Unidos da Europa também abordada pelo Pureza, sendo uma ideia que ele põe um pouco em causa. Isto é, principalmente por causa da questão dos, digamos, na comparação que ele faz com os Estados Unidos da América, em que o orçamento é de 0 a 0,5%, creio que se disser algum eruditismo. Portanto, aqui a questão do orçamento, a questão desta imposição orçamental é que faz com que os Estados Unidos da Europa, que é a ideia, eu não sei se é de Schuman, se é já do Adenauer, se é do Jean Monnet até, não sei, mas a verdade é que
se falou já em 45, 46, 47, até 48, dos Estados Unidos da Europa, como sendo uma forma, acho eu, uma forma de constituição de uma União Europeia que não é esta que nós queremos. Portanto, desobedecer à União Europeia tem toda a razão de ser. Eu só queria... Eu tinha mais coisas para dizer. Aliás, há uma coisa muito engraçada com Wallerstein, por exemplo, foi... Deixem-me só dizer isto, porque tenho mesmo de dizer. Foi erradicado dos livros e dos manuais escolares de História do secundário, não foi assim? Foi completamente, ou seja... Mas o Pureza vai buscar exatamente isso e aplica na Europa. Com um centro, uma semi-periferia e uma periferia. Não sei se foste buscar a Wallerstein essas questões, mas pode-se ter aplicado. E essa escala, digamos assim, de imposição deste pluralismo que é falado pelo Pureza, sem qualquer problema de utilizar esta palavra, e também uma coisa interessante que é o ser contra o nacionalismo soberanista, que não aprofunda por si só a democracia. Aliás, tu tens algum cuidado em falar e em aprofundar esta democracia, porque vai ter a questão da Constituição Europeia. Eu não sei se estou também a errar relativamente a isto, mas uma Constituição, nós precisamos dessa Constituição, penso que sim, penso que estamos de acordo, não do Tratado de Lisboa, não, tu vais até mais estricto, não é? Chegando até vais mais atrás. Mas este conceito de nacionalismo soberanista, ou contra este conceito de nacionalismo soberanista, é muito caro também a mim. Acabo só com uma, porque já lá vai longe, mas esta é a minha intervenção, mas eu gostava de falar só de duas coisas. Primeiro, a referência ao Papa Francisco sobre, muito bem, com frases muito expressivas deste Papa, que também vai buscar raízes católicas do Pureza que eu conheci quando era público, e a questão também, porque penso que até o próprio Papado e o Vaticano já percebeu que o neoliberalismo ataca em toda a área, está a atacar em toda a área, seja no clima, seja no próprio corpo, já nada nos pertence, e é isto que me parece que, digamos assim, a crítica ao neoliberalismo se está a alargar também cada vez mais, com uma noção de que o neoliberalismo está a ser letal, e não esquecer que está cada vez a ser mais letal. Na sua decadência, pergunto eu, não sei. A verdade é que está a ser letal. Sobre a questão do contrato social, tu vais ao século XVIII, tu falas, não falando em Rousseau, falas do contrato social, do novo contrato social e da decadência da democracia representativa. Eu gostava só de, em jeito de, porque vai haver debate, vai haver aqui uma sessão de perguntas e respostas. Eu gostava só de mandar já uma, antes de passar a palavra ao professor Jorge Batéria, e desde já pedir desculpa por me alongar demais. A democracia representativa está em decadência. Tu dizes que a decadência é parte do ataque da democracia representativa, é um ataque do neoliberalismo. Eu penso, e quando tu falas em contrato social, não será também a própria democracia representativa que está em causa, isto é, a ultrapassagem do iluminismo. Sabes porque é que eu digo isto? É aqui uma parceria. Eu digo isto por uma razão. Temos uma parceria com o mundo diplomático, e isto é, que as livrinhos que aparecem pelo mundo diplomático também é uma parceria da deriva com eles. E em cada debate que eu tenho, na apresentação desses livros, vem sempre esta questão. A democracia representativa é ou não passível de ser superada. E superada por nós. Isto é, contra aqueles que são contra o neoliberalismo. É uma perguntinha que eu te faço. E parabéns pelo livro e obrigado por teres confiado na deriva nesta grande multinacional. Professor Jorge Batéria. Sou eu. Agora és tu. Nossa, depois a seguir falo. Bom, quero agradecer aqui ao Samuel Pureza este convite honroso.
tanto mais que ele sabe, estava a convidar um soberanista sem vergonha. Um soberanista. Portanto, um soberanista assumido, mas acho que é assim que a gente, contrapondo pontos de vista, se enriquece. E, portanto, um democrata que tem um ponto de vista diferente, discutindo com outros democratas com pontos de vista ligeiramente diferentes, estou certo, todos do mesmo lado da barricada, mas o certo é que este livrinho é muito útil. Depois de o ler, a convicção com que fiquei foi: este livrinho serve mesmo para animar debates de pequenos grupos em torno desta questão. Que futuro para este país? Que futuro para esta Europa? E como é que a gente pode fazer uma sociedade decente? O livro tem, de facto, pode ser um roteiro que nos estimula a pensar também como passar à ação, porque o livro também tem uma componente programática de passagem à ação. E essa é a segunda parte. Eu, se calhar, corro o risco de demorar demasiado, se quiser fazer um sobrevoo de tudo o que ali está. Vou tentar alinhar alguns tópicos da sequência do livro e, eventualmente, pelo meio vou metendo algumas perguntas incómodas, que são as que resultam da minha leitura e do meu ponto de vista. E o livro, manifestamente, tem um ponto de partida. A experiência grega foi iluminadora. A experiência grega fez-nos a todos pensar muito. E, eventualmente, rever até algumas posições. E, de certo modo, isso está logo à cabeça da introdução e é motivo para questionar, realmente, a esta União Europeia a gente só pode desobedecer. Agora, é desobedecer na União Europeia ou é desobedecer à União Europeia? Há aqui um jogo que no título acabou por ficar desobedecer à União Europeia. E eu ponho logo esta pequena dúvida. Quando se diz desobedecer na União Europeia, sugere-se que é encontrar as margens de manobra para tentar mudar isto por dentro, a ver se conseguimos reformar isto por dentro. Quando se trata de constatar a impossibilidade, então trata-se de romper. E José Manuel Moreira acaba por assumir que essa pode ser um imperativo. Esse pode ser um imperativo, eventualmente contra a vontade e contra a convicção. Mas é preciso reconhecer que isso pode ter que ser. E, nesse caso, já se trata de desobedecer à União Europeia. Eu diria que, neste caso, tendo rompido ou estando na ruptura, já não estamos a desobedecer, estamos a dialogar com um outro em pé de igualdade. E, desse ponto de vista, fica aqui uma dúvida sobre a justeza da palavra desobedecer à. Bom, seja como for, evidentemente, eu e tu estamos com vontade, muita vontade de desobedecer. Agora, a questão é esta. Ponto 1 do livro. A União Europeia já não é o que era. E o José Manuel Moreira, evidentemente, parte de uma abordagem interessante que é há certas palavras, há certos conceitos que, de tão usados, parece que são vazios. Servem para tudo e são usados em múltiplas acessões. E direitos humanos, sociedade de conhecimento, ele menciona alguns, Estado de Direito, e, por exemplo, construção europeia. O que é isso da construção europeia? Frequentemente usado no nosso vocabulário cotidiano. Pois, ele chama a atenção. Estes conceitos são perigosos se não os infundirmos de políticas concretas. O que é que eles são em concreto? E, de facto, é um conceito que é histórico, que teve transformações e que fala exatamente nessa evolução. Começando por o regionalismo internacional, que já teve outros tempos, concretizas no caso da União Europeia, no caso da União Europeia como um caso particular do regionalismo internacional, que teve uma evolução a partir dos anos 90, um salto qualitativo a partir de Maastricht. Esse salto qualitativo acaba por introduzir uma disciplina orçamental, mas notem, não é só uma disciplina orçamental, é também uma inserção particular na globalização, nas redes de poder e na ideologia dominante daquilo a que se veio chamar o consenso de Washington. E, portanto,
É nesse espírito que se insere a construção da União Europeia a partir dos anos 90. Maastricht, aliás, em rigor, nós devíamos pensar que Maastricht já é a formalização em tratado de uma evolução que vem a partir dos finais dos anos 80 com o Ato Único, porque introduz aí uma dimensão que as pessoas não costumam valorizar muito, mas que é decisiva, que é a livre circulação de capitais. É que de um espaço de trocas com uma fronteira exterior que discrimina o que vem de fora do que pertence à União, ao mercado comum, e que abola as fronteiras, as direitos alfandegários no interior desse espaço, aí estamos num patamar que é completamente diferente de um outro, em que os capitais circulam livremente, e circulam livremente dentro e para fora. E a própria União Europeia se insere no livre comércio, chamado livre comércio da Organização Mundial do Comércio. O que quer dizer que há um salto qualitativo que é preciso reconhecer. A partir daí é formalizado no Tratado de Maastricht esse caminho. Porque depois se circula mercadorias, se circula a moeda, obviamente, se circulam os capitais, obviamente depois há todas as razões para reivindicar que se acaba com o risco cambial e se introduz uma moeda única. Portanto, a moeda única é um corolário de um processo. Bom, então, a União Europeia já não é o que era. E, neste momento, em bom rigor, desde essa altura, há um processo constituinte. Esse processo constituinte é a consagração do pensamento alemão do ordoliberalismo, que, no essencial, diz isto. O mercado tem que ser organizado, mas organizado por regras. E depois, pondo-o a funcionar segundo essas regras, devemos evitar o mais possível a intervenção pública que perturbe, que tome decisões discricionárias, as regras devem ser aplicadas e isso evita a decisão política. A partir do momento em que há regras, eleges hoje um governo, amanhã outro, mas as regras têm que ser as mesmas. E, portanto, esvazia a escolha política, porque introduz a regra. A regra como forma de neutralizar o político. E o ordoliberalismo é isto. Aquela insistência em pôr na Constituição a regra chamada regra de ouro da dívida não é mais do que o corolário deste pensamento. Podem vir eleger quem quiserem, a Constituição é para respeitar. Aquilo está lá. E aquilo é embutir no sistema jurídico um pensamento ideológico sobre o que é a sociedade, os mercados, como devem funcionar. Portanto, retira a política. Por conseguinte, José Manuel Pureza acaba por assumir, e muito bem, que a democracia deve ser o instrumento a que temos de nos agarrar para travar este processo constituinte que é do chamado domínio do constitucionalismo económico e neoliberal. Travar este processo socorrendo-nos da democracia. Ora, pergunto eu, em nome de quê travar este processo na União Europeia? Em nome da democracia? A resposta ele próprio deu, a Europa enquanto projeto de reinvenção do espaço das políticas e das instituições. Portanto, em nome de uma Europa. Travar este processo em nome de uma Europa. Bom, uma Europa de reinvenção de políticas, de instituições, e a pergunta que eu faria já de seguida era: mas a Europa alguma vez foi isto? Mesmo antes desta viragem de Maastricht? Será que, se não foi, ainda pode vir a ser? Pronto, estas interrogações que eu vou formulando à medida que vou lendo. E critica o reforço da integração europeia como um processo de engenharia institucional que não diz nada sobre a política concreta, porque poderes, arranjos institucionais, mas depois vai-se ver as dinâmicas concretas e as políticas concretas, essas são danosas para a dignidade humana e para a própria democracia. A questão que eu coloco é esta: e será que há uma integração boa que depois espere por outras correlações de forças para executar políticas boas? Bom, perguntas.
Para o autor há uma integração boa. Páginas 30, em dada altura diz: se o reforço da integração significasse uma política económica integrada de crescimento e de emprego, um orçamento comunitário digno desse nome e ao serviço de políticas de redistribuição e de acomodamento dos choques diferenciados no centro e na periferia, e com um Banco Central mandatado para promover o equilíbrio e a coesão no território da União, andaríamos bem. Portanto, haveria uma Europa boa. Eu pergunto-me se a redistribuição entre territórios ricos e territórios pobres, como acontece em todos os espaços vastos federados, se é aquilo que eu ambiciono para o meu país. Num conjunto de dinâmicas económicas num espaço integrado, as transferências de um orçamento comunitário para esta periferiazinha à beira-mar plantada são suficientes e me bastam para que eu, sem políticas económicas próprias, possa ter desenvolvimento. E aí, com essa questão, se eu quero ser um território assistido por um espaço mais vasto, como, por exemplo, Nova Iorque ou Califórnia, a transferir recursos para o Mississippi. Perguntas. Porque, de facto, um Banco Central Europeu não faz desenvolvimento. Pelo contrário, uma política monetária única não serve situações diferenciadas nesse território. Um orçamento de transferências ajuda a amortecer, introduz almofadas nos choques. As almofadas não são um processo e uma estratégia de desenvolvimento. E, portanto, coloca-se sempre a questão: será que é possível lançar uma dinâmica de desenvolvimento num território sem política económica própria? Sem política cambial, sem política orçamental própria, sem política comercial externa, etc. Questões. Bom, e, portanto, mas é a questão da democracia. É a democracia estúpida. É uma das secções e muito importante. Porque a democracia, de facto, se é o confronto de propostas políticas diferentes, é isso que nós queremos, então a gente tem que discutir qual é o espaço onde a gente faz esse confronto de políticas, de propostas alternativas, que fazem o sumo da democracia. É no espaço europeu? É no espaço nacional? Tu usas a expressão muitas vezes escala nacional, escala europeia. E agora também perguntava eu, e à escala europeia, para haver um confronto de propostas políticas, existe um povo europeu? Existe uma poli? Existe um demos europeu? Não será a escala europeia antes de outra natureza, muito mais do âmbito do internacional, ao qual não se aplica, portanto, propriamente o qualificativo de uma democracia, mas de um espaço negocial inter-nações democráticas? É o soberanista a falar. Bom, isto suscita, portanto, a questão de há bocado dos Estados Unidos da Europa. E ela está aí tratada também no livro. E chama a atenção para o facto de abusivamente se chamar a isto que se está a fazer, usando a palavra federalismo, porque usa-se muito nos textos da União Europeia, o federalismo orçamental, o federalismo fiscal, etc., como se isto fosse federalismo. De facto, é centralismo, como tu dizes, centralismo autoritário. Não é esses Estados Unidos da Europa que desejaríamos ter como um Estado democrático federal, portanto plurinível, multinível, o Estado federado, o Estado federal, nível federal, com orçamentos de diferente tipo e com escalas de intervenção diferentes, políticas também diferentes. Portanto, não é esse aquilo que se está a fazer. Como já devem ter percebido, a minha dúvida é se mesmo esse que seria o federalismo bom, se nos interessa. Pergunto eu, se tem que haver algum federalismo, se há algum federalismo que não centraliza alguma coisa. O Brasil é um Estado federal, os Estados Unidos é um Estado federal, a Alemanha é um Estado federal. Há sempre uma parte de centralização e uma parte de descentralização, porque se definem competências para os vários níveis. Portanto, centralização tem que haver. A moeda tem que ser gerida centralmente.
O orçamento federal tem que ser gerido centralmente. E tem que haver regras. Não pode cada um fazer o que lhe apetece nos vários escalões. E temos isso também, por exemplo, autarquias em Portugal, Estados, chamadas regiões autónomas, com o problema da dívida da Madeira, que a gente nos confrontamos recentemente. Regras tem que haver e tem que haver alguma centralização. Portanto, não podemos pensar também que esse federalismo democrático e bom seria algo absolutamente descentralizado. Isso é impossível. Bom, há lições gregas a aprender e as lições da Grécia ajudam-nos a perceber o quão imperativo é desobedecer. Não cito aqui outra vez Oscar Wilde, mas há 4 lições sobre a Grécia que eu resumiria sobretudo na última, desta maneira. No fundo, a Grécia ensinou-nos o seguinte, a ver página 42, as regras não são negociáveis. Basicamente é isto. Entramos para estas regras e as regras não são negociáveis. É pegar ou largar. Segunda parte do livro é uma segunda parte que também é programática e de tentar mudar isto. Uma ética, um programa e muitas vezes, e muitas vozes para desobedecer. José Manuel fala muitas vezes no resgate da democracia, exige uma ruptura com a União Europeia. Se exige uma pluralidade de espaços nacionais mobilizados para a desobediência. Portanto, entra aqui uma dimensão interessante, que é ver desobediência, mas mais do que uma vez no texto, aparece essa desobediência como uma desobediência articulada, uma desobediência que não parece ser, pelo menos não parece ser unilateral. Bom, mas não é seguro que esta interpretação seja boa. Ele dirá depois. Pergunto eu, exige mesmo a desobediência que tenha que ser articulada com vários outros? Alguma vez a humanidade fez mudanças profundas, significativas, que tenham sido sincronizadas em vários espaços ao mesmo tempo, à escala da Terra e em escala supranacional? Eu sei que, por exemplo, há um episódio marcante da história que ambos conhecemos muito bem, ele até melhor que eu, que é a Conferência de Bretton Woods, em 1944, nos Estados Unidos, que juntou os países ainda à guerra, a Segunda Grande Guerra não tinha terminado, para dizer, não, a gente tem que mudar completamente a forma como o mundo estava organizado antes da guerra e temos que partir para outra coisa. E estiveram lá mais de uma semana a tentar chegaram a conclusões que marcaram chamadas gloriosas, as décadas de ouro do capitalismo até os anos 70, até os choques petrolíferos. Portanto, houve uma mudança coletiva concertada. Eu diria que é talvez o único grande momento em que se pode dizer que houve mudança coletiva, concertada, negociada, mas notem, foi preciso uma segunda grande guerra, foram precisos milhões de mortos para as pessoas perceberem que tinham que mudar o status quo. Portanto, não sei se a gente quer estar à espera que haja condições para mudar organizadamente, em grande conferência, ou fazer uma conferência da renegociação da dívida europeia e coisas desse género, porque se calhar vamos ter que esperar muito tempo sentados. Bom, evidentemente que percebe-se, dentro da lógica do quadrante político de José Manuel Pureza, o nó-górdio que deve polarizar as nossas atenções é a dívida como o polarizador da dinâmica e até do discurso público em torno da desobediência. De facto, ele diz que não há 3 hipóteses, só há 2. Ou se aceita a sangria do que temos, com os juros sempre a sair e a impedir uma afetação de recursos que seja para a dignidade das pessoas, portanto, pagar juros de uma dívida que está muito difícil de ser paga no atual contexto institucional que trava o crescimento da própria economia e, portanto, leva-nos recursos preciosos, ou então a coragem de introduzir uma moratória e suspender o pagamento para renegociar. Não estamos a pensar em
voltar a repetir a cena do Tsipras, que 8 dias depois de ter sido eleito, deixou cair imediatamente a questão da negociação da dívida. Concentrou-se naquilo que ainda achava que podia fazer qualquer coisa. Portanto, há aqui mesmo só 2 hipóteses. Ou continuamos nisto, ou rompemos. Claro que não basta a dívida, depois também fala do controle público, de setores estratégicos, da economia, um conjunto de condições para que o país possa ter futuro. Okay? Não é apenas a questão só da dívida. Que seja possível pôr o país de pé. A questão é como é que se chega a este ponto, como é que se chega a isto. Na página 53, refere 3 exigências. Uma exigência que é a gente tem que partir de uma base de valores, uma ética política, com valores fortes, com também uma mediação política adequada. Portanto, precisamos de princípios orientadores. Isto não é apenas exigir qualquer coisa, é o que é que nos motiva, quais são os valores em que se funda esta ruptura. Segundo é que programa coerente é que nós vamos apresentar, até porque as pessoas precisam ser mobilizadas com coisas concretas, e portanto ele usa um vocabulário que eu tenho dúvidas se a gente deve usar o vocabulário dos neoliberais para o subverter por dentro e usar a nosso favor. Reformas estruturais, progressistas. Até que ponto a gente deve converter estes valores que são o que nos motiva em coisas concretas de políticas, as nossas reformas estruturais. Será que devemos manter os mesmos termos? Terceira vertente, criar condições sociais e políticas para que o programa seja aplicado. Que condições sociais e políticas é que a gente consegue criar para que isto possa passar à prática? É o como e com quem? Eu, nos princípios, estou de acordo. Eu também tenho o meu lado de católico progressista. É verdade. Sabe? Foi assim que a gente se conheceu. Agora, o facto de eu ter andado a remer um bocado estas coisas em torno da ontologia da realidade social faz com que eu, apesar de tudo, tenha um olhar crítico sobre as encíclicas da doutrina social da Igreja. E há aquela tendência para resvalar muito para o indivíduo, para o pobre, para o desfavorecido. E, portanto, esta citação da opção pelos últimos, que é do Evangelho, os últimos são os desfavorecidos, os que não têm, que os defendem, etc, etc. Apesar de tudo, parece-me assim um bocadinho a puxar para a dignidade do indivíduo, sim senhor, mas em nome de quê? Em nome apenas da dignidade do indivíduo. Mas os indivíduos, os seres humanos, vivem em comunidades e não são seres humanos se não nascem numa comunidade de humanos e integrado nessa comunidade. E, portanto, se calhar eu achava que podíamos ir buscar um outro texto do Papa, um outro tipo de princípio que talvez fosse mais forte do ponto de vista da esquerda, que é a noção de bem comum. O bem comum. O bem comum pressupõe o respeito pela pessoa humana enquanto tal, portanto os indivíduos estão lá, com direitos fundamentais inalienáveis, orientados para o seu desenvolvimento integral. O bem comum é o conjunto das condições de vida social que permitem tal. Portanto, o bem comum. Reparem, o indivíduo em comunidade. Já não é só a questão da dignidade do indivíduo. Ele reconhece isso, porque fala da necessidade de políticas que promovam essa dignidade. Mas a fórmula pode ser melhorada para o bem comum, em nome do bem comum. Não é em nome da felicidade dos indivíduos. Dos indivíduos. Eu não sou liberal. Estamos apenas a tentar melhorar as fórmulas. Porque ele quer uma ética de resultados. E essa ética não é só dos princípios, é como é que a coisa, na prática, beneficia mesmo as pessoas. A desobediência tem que melhorar a vida das pessoas. E tem que ser consequente. Mais uma vez, aqui, vou voltar a falar da desobediência conjunta. Eu pergunto-me, e durante quanto tempo a gente vai ter que esperar até que haja mais gente no bar para a desobediência?